Oi, pessoal, tudo bem? Ó, convido vocês agora para a gente falar sobre longevidade. Então, nesses próximos 60 minutos, a gente vai conversar um pouquinho sobre longevidade e como as escolhas que a gente faz hoje refletem no que a gente vai ser amanhã, tá bom? Então, puxando um pouco a sardinha, inclusive para atividade física, que é o meu ramo. Beleza? Próximo, o próximo slide, Thaís, por favor. Gente, eu sou a Luciana Dias, eu sou formada em esporte pela USP, eu sou da primeira turma, inclusive, de esporte lá da USP. Empreendedora, é ótimo isso, adoro essa coisa do empreendedorismo feminino. Então, eu tenho a assessoria esportiva, a Lu Dias, e tenho também o estúdio. A gente tem um estúdio que, ele, na verdade, ele acabou sendo montado justamente porque as pessoas que treinavam corrida com a gente precisavam fortalecer. Então, a gente viu essa necessidade, montou e hoje está super bacana a coisa, está caminhando direitinho. Eu sou treinadora de corrida desde 2001. A nossa assessoria ela existe desde 2001. Então, a gente já é maior de idade nesse quesito aí. Os treinos de funcional, eles surgiram há menos tempo, mas porque eu sentia necessidade, eu tinha muita vontade de, inclusive, de dar aulas em grupo e tal, porque eu fui professora da Runner, da extinta Runner Bem TV, lá de Moema, por mais de 20 anos. Então, eu adorava dar aula em grupo, aquela coisa da energia toda, e a corrida, por mais que seja um esporte coletivo, não é essa coisa do grupo, né? Então, a gente começou com o funcional e foi dando muito certo, porque agregou valor. Quem corria acabou melhorando a sua corrida, e quem veio para o funcional porque queria uma aula em grupo, ao ar livre, outdoor, acabou conhecendo a corrida. Então, agregou ao outro, foi muito bacana. E eu também sou treinadora de musculação no estúdio, inclusive daquele jeito que eu falei, porque as pessoas procuravam para fortalecer, para poder correr de maneira tranquila. Então, é isso aí. Sou atleta de corrida amadora, né? Aquela coisa assim que adoro o que faço, brincadeira, mas às vezes a gente vai para valer, mas não para ganhar a prova assim demais. Mas eu sou atleta amadora de corrida, a gente acaba trazendo esse foco todo para a vida da gente. Brinco de vez em quando numas provinhas de triatlon. Inclusive, eu estou inscrita para uma prova agora que eu ganhei quando eu fiz meu cinquentão, antes da pandemia, veio a pandemia, a prova fechou, e agora eu vou ter que fazer essa prova, o meio Iron 70.3 aqui de São Paulo. Então, ele vai ser em setembro, e depois eu quero vibração boa de todo mundo, tá? E, enfim, também sou apaixonada pela vida. Esse é o meu currículo atual. Thaís, próximo slide, por favor. Ah, essa frase aqui parece aquela coisa de clichê, né? Então, assim, o homem perde a saúde para ganhar dinheiro. Depois ele perde o dinheiro para recuperar a saúde. Ele pensa tão ansiosamente no futuro que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Ele vive como se ele nunca fosse morrer. E aí ele morre como se ele nunca tivesse vivido. Uns dizem que essa frase é do Dalai Lama. Outros dizem que é do Jim Brown. Eu não sei. Na verdade, eu coloquei essa frase aqui porque quando eu era mais moleca, devia ter, sei lá, na casa dos 20 e poucos anos, eu ia muito para Barra do Saí com o Zezão. E toda vez que a gente passava naquela ruazinha que levava para a praia, tinha essa frase escrita ali do lado. E eu não imaginava que essa frase fosse permear tanto a minha vida. Então, essa coisa do equilíbrio, de você tentar equilibrar tudo, que não é fácil, né, a gente correr atrás desse equilíbrio, mas foi o que acabou norteando a minha vida principalmente. Você acaba aprendendo muita coisa com isso. Inclusive, lá atrás, eu achava que o meu jeito de ver a vida era o correto, e eu queria que as pessoas tentassem fazer desse jeito. E não é, cada um gosta de viver a vida do seu jeito, de levar a vida. Alguns gostam de viver mais intensamente, outros menos. Enfim, a minha vida, o meu estilo é essa coisa do equilíbrio. Por isso eu coloquei essa frase aí só para a gente dar aquele começo de bate-papo. Próximo, Thaís, por favor. Então, amor à profissão. Aí é uma coisa interessantíssima. Quando eu era moleca, eu sempre fui muito da área de exatas.
E aí eu gostava muito dessa coisa de matemática, de não sei o quê, de física, de química, fui para engenharia. Cursei 4 anos de engenharia e não estava feliz com aquilo. Eu trabalhava, sempre trabalhei enquanto fazia, né, enquanto estava estudando, e não curtia aquilo que eu estava fazendo. De repente surgiu uma oportunidade de eu mudar para educação física. Imagina isso, há tipo 30 anos lá para trás. Imagina, você vai deixar de ser doutora, que na época era engenheiro, médico e direito, né, advogado, que eram os doutores. Professor de educação física jogava bola, dava bola para a galera jogar na escola. E aí, quando eu falei para os meus pais que eu ia deixar de ser, eu larguei a engenharia no 4º ano, que eu ia deixar de ser doutora para fazer educação física, e aí com aquela coisa toda utópica, né? Você fala assim: ah, não, mas se eu for uma engenheira, eu vou ser mais uma engenheira na fila do desemprego, porque não é isso que eu gosto. Então, mas ao passo que se eu for fazer o que eu gosto, o dinheiro vai vir por consequência. Imagina, aquela coisa assim. E eu sou grata até hoje, porque eu acordo todo dia é, com, com vontade de fazer, com vontade de ver, de ajudar os outros, de ver as coisas funcionando e tal. Então, isso eu sou uma pessoa, posso dizer que privilegiada. Então, são essas escolhas de vida que a gente faz, que às vezes a gente não sabe nem por que a gente fez, e que lá na frente vão refletir em alguma coisa que a gente vai ser, né? Então, essa escolha que eu fiz lá atrás, eu sou eternamente grata. Agradeço a Dea também pelo convite de vir aqui falar com vocês. É uma coisa assim nova de ficar falando para pessoas assim e na telinha do computador, mas de passar a experiência é algo interessante. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela presença de todos. E se deixar, eu vou falando muito, né? Aquela coisa assim sobre o assunto. E a minha intenção, quando eu vim para cá, era de dar uma chacoalhada, de dar uma sacudida na galera, porque o que a gente mais escuta são as desculpas. Então você fala assim: ah, eu não tenho tempo, ah, hoje está chovendo, ah, hoje está muito quente, eu não consigo acordar, eu não sei o quê. Então, assim, a desculpa é minha e eu faço como eu quiser. Mas assim, vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer, porque o que a gente escolhe fazer hoje vai refletir na gente lá na frente. Beleza? Próximo, Thaís. Olha lá. Você sabe que essa coisa do Google, da pandemia, do Google não, da pandemia, pegou todo mundo assim muito de sopetão, né? Tudo muito de surpresa. E as pessoas começaram a entender, porque com o avançar da doença, com o avançar do quadro, eles perceberam que aquelas pessoas que se cuidavam ficavam melhor perante tudo, né? Então, aí foram surgindo pesquisas de tudo. E o Google fez uma pesquisa muito interessante com essa coisa para marcas esportivas, e eles rastrearam, eles fizeram todo um levantamento de números e tal, de dados. E aí, o que eles perceberam? Que os brasileiros, eles começaram a se exercitar mais. Galera, mais de 50% da população é sedentária. O número de sedentários, de gente acima do peso, é muito grande. É uma coisa assim que isso a gente pode controlar, isso a gente pode mudar, a gente tem o poder de mudar, né? Então, assim, e aí com a pandemia, as pessoas perceberam que elas precisavam se cuidar, isso foi muito bom. Eu só espero que isso seja levado agora para frente, de continue, né? Porque a gente, quando passa pelo perrengue, depois a gente esquece e não quer mais continuar. E aí, quais foram os esportes que mais se salientaram, que mais tiveram evolução em número de adeptos? A caminhada foi o primeiro, que é o mais assim que todo mundo, inclusive o Strava fez também uma pesquisa, a caminhada foi o esporte assim que mais a galera começou a ter mais adeptos, né? O futebol aqui no Brasil foi algo que já era, mas continuou. A corrida, o pessoal também é fácil, né? Você coloca um tênis, você sai, você vai correr. A musculação e a bike teve um crescimento enorme. E hoje até em São Paulo é interessante que eles colocam as ciclos e tal, você vê os carros, no começo, lá atrás, os carros muitas vezes desrespeitavam os ciclistas.
Hoje muitos continuam desrespeitando, mas os ciclistas estão mais conscientes e os motoristas também estão ficando mais conscientes. Esse convívio entre nós todos está ficando um pouquinho melhor, isso é bacana. Como eu disse, ó, a população brasileira é muito sedentária, acima do peso, e os jovens são piores ainda, porque assim, os adultos, acho que eles se conscientizaram melhor, mais, né, de que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a população adulta, ela está um pouco melhor esse percentual de gente se exercitando, se movimentando, tal. Os jovens, eles ainda são em número muito grande de sedentários. Então, isso daí seria uma coisa da gente tentar reverter e mudar isso daí um pouquinho lá para frente. E um dado interessante é que a população hoje, ela está ficando mais velha, tem menos gente nascendo e tem mais gente envelhecendo. A medicina, ela conseguiu ajudar a gente a ter mais vida. Agora, depende da gente, de como a gente quer ter essa vida, viver essa vida a mais que a gente tem, porque a gente pode viver a vida sem ter qualidade, que daí também não vale tanto a pena, né? Mas se a gente pode cuidar da gente de maneira que a gente possa ter essa nossa vida com qualidade, é muito mais legal, e depende da gente. Próximo, Thaís. Vamos lá. Vamos dar um pulinho, né, passar sobre esses benefícios da atividade física. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas acho que não custa a gente lembrar, né. A atividade física, ela ajuda a regular a hipertensão. Ela, na verdade, é um tratamento não farmacológico para pressão alta. É claro que se você tem hipertensão, você precisa do acompanhamento médico, você precisa tomar o seu remédio, você não vai parar de repente. Mas se você fizer um treino aeróbico, normalmente assim, ele tende a ser um pouquinho, não adianta ser só aquele passeio no shopping. Se você fizer um treino todo controlado, lá na frente, você consegue ir reduzindo esses remédios que você toma, e isso pode se tornar um tratamento não farmacológico para a sua hipertensão. Isso não significa que se você tem a pressão normal, ela vai cair, não, não é isso. Ela vai regular, ele vai ajudar a regular a sua pressão alta. É isso. Ele ajuda a regular colesterol, a glicemia, porque você acaba usando todo, né? Então, você usa isso como energia, como o carboidrato que você ingere, que não sei o quê. Então, você pode usar como energia e você mantém a sua glicemia mais estável. É claro que quem tem tá com açúcar alto, tá com diabetes, isso tudo precisa ser controlado, precisa ser visto com o médico, tudo reguladinho e tal. Mas se você acompanhar e tiver uma atividade física junto com alguém que consiga te orientar bonitinho e tal, os seus indicadores fisiológicos, eles vão ficar muito melhores. Então, você anda com o hemograma assim, você fala, ó, que bonitinho meu hemograma, tá todo reguladinho. Né? Então, assim, a atividade física atua na prevenção de doenças cardiovasculares, de diabetes, de osteoporose. Gente, a mulherada, quando entra na menopausa, a gente tem uma queda drástica do cálcio. E aí, quem já não tem aquele estoque grande de cálcio, ele cai bastante, e é uma coisa que assim, a gente não sente que perdeu o cálcio, você não sente dor, você não sente nada, você só vai, de repente, você toma um tombo que seria um tombo bobinho, então do nada, seu osso pode quebrar, e toda vez que a gente quebra um osso é um problema muito sério, porque às vezes você tem que fazer uma cirurgia ou uma coisa assim, e se você tiver a sua musculatura forte, se você tiver tipo musculação que você faz, te ajuda na renovação óssea, isso tudo previne essa coisa de você diminuir, tipo osteopenia, osteoporose, isso tudo é revertido, é reversível, mas novamente, precisa de um acompanhamento, sempre com acompanhamento médico. Enfim, a gente vai combater o sedentarismo, que é o mal do século, né? Então vamos, com o sedentarismo, controle do peso, obesidade, a insônia, quando a gente consegue treinar, que a gente joga nossos demoninhos para fora, cara, a gente dorme tão melhor, é uma coisa assim,
Mas não é um remédio de um dia para o outro, é uma coisa para você fazer de maneira contínua, de maneira para o resto da vida, é aquela coisa que vai devagarzinho e vai melhorando e vai melhorando. Então é muito legal. Ela gera bem-estar físico e mental. As pessoas ao nosso redor agradecem bastante, porque a gente melhora o humor, a gente não fica tão estressado. Então, bom dia, por quê? Aí depois que você corre, eu lembro que teve uma vez que eu fui para Baleia, falei, gente, eu preciso correr. Aí eu saí correndo na praia, eu estava irritadíssima. Aí subi, desci o morro. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer de novo. Subi e desci. Eu falei, vou fazer de novo. Subi, desci. Subi, desci. Aí eu falei assim, ai, agora eu tô zen. Aí voltei para casa. Então, assim, é muito bom. É muito bom. Ele aumenta a atividade física, ajuda a aumentar a nossa imunidade. A gente costuma dizer, inclusive, a gente que está acostumado a treinar outdoor, dificilmente a gente fica doente. Porque, claro que às vezes a gente passa de um limite, de alguma coisa, e fica, mas dificilmente a gente fica doente, a gente começa a espaçar mais. Quem ficava muito assim, gripadinho, não sei o quê, a atividade física ajuda a gente a melhorar essa imunidade. Haja visto na pandemia, a galera que treinava respondeu muito melhor ao vírus e tudo mais. Essa parte, ó, força e resistência muscular, a gente aumenta, você com atividade física, você aumenta a força e a resistência muscular. Gente, quando a gente está lá na frente, a gente perde a força, a gente perde a nossa autonomia. Você quer, quando você estiver lá na frente, precisar de ajuda para levantar do sofá, cair alguma coisa no chão, você não consegue pegar? Então, isso daí não faz sentido e depende da gente. Então, normalmente, essas escolhas dependem de nós, como a gente vai chegar lá na frente. A diminuição do estresse, aquilo que eu falei, né? O mau humor, o aumento da disposição. Então, você vê assim, Zezão e eu, por exemplo, a gente acho que é pilhado o dia inteiro. E aí tem muita molecada que não acompanha. Às vezes a gente vai viajar ou vai alguma coisa e a gente tá lá, pá, 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 pá. Os caras olham assim e falam, gente, cadê esse pique todo? Pois é, então é isso assim, sabe, essa coisa da disposição e tal, e nisso tudo que vai somando, que a gente aumenta a nossa qualidade de vida, foi aquilo que a gente falou, a gente consegue viver mais hoje, mas a gente também quer viver bem, a gente não quer viver de qualquer jeito, né, para que viver de qualquer jeito? Então, acho que é isso daí, e para mim, ó, de longe, de todos os benefícios que a atividade física traz, o fato de poder exterminar os demoninhos, eu acho que é o mais legal, assim, sabe? De você botar, descarregar e falar, nossa, é minha terapia. Então é isso. Próximo, Thaís. Galera, isso aqui é muito legal. Ó, como usar o tempo a favor da gente mesmo. Então, falando sobre longevidade. Outro dia eu escutei a doutora Jaqueline Amar falando sobre isso e é sensacional, é uma coisa assim que eu achei que eu tinha que compartilhar com vocês. Então, são 7 as coisas para deixar a gente mais saudável e mais longevo. Então, para a gente ter qualidade quando a gente estiver mais lá na frente. Então, assim, e não necessariamente nessa ordem, tá? Não tem ordem, são 7 as coisas, cada um na sua, não tem ordem. Alimentação. O que a gente põe para dentro reflete muito no que a gente é. Se você só coloca tranqueira para dentro, você só vai ter, assim, seu organismo, suas células, elas não vão ter os nutrientes suficientes, nem nada assim. Então, a gente precisa ser gentil com o que a gente come, sabe? É como se fosse um bilhete. Você também não precisa ser bitola, assim, aquela coisa. De vez em quando sair, de vez em quando tomar um chopp, tomar um vinho, comer uma pizza, isso está dentro do pacote, mas você não tem que fazer isso todo dia, né? Novamente, aquela coisa do equilíbrio. Então, assim, seja gentil com o que você come. A resposta do corpo vai ser com você também. Então, a alimentação é uma coisa importante. Comer todos os equilíbrio de tudo, né? Então, é interessante comer bonitinho. O exercício físico. O exercício físico, ele não precisa, em termos de longevidade, tá? Ele não precisa ser muito, ele pode ser pouco,
e ele tem que ser sempre. Não adianta ser 2 vezes na semana. Então aí, 6 vezes na semana, 5, 6 vezes na semana, é você se movimentar, você sabe, meia horinha, alguma coisa assim, leve, não precisa ser muita coisa. Se a gente quer correr uma maratona, se a gente quer fazer, isso é outra parte, mas para você ter longevidade, você não precisa disso. Você tem que ter exercício físico, sim, ele tem que ser pouco e tem que ser sempre, beleza? O sono. O sono, ele é reparador, né? O sono, ela diz que a gente tem de dormir, sei lá, de 7 a 8 horas por noite. Eu não consigo dormir isso tudo, mas eu tento me policiar de dormir 6 horas, pelo menos toda noite. Quando eu começo a dormir menos de 6 horas, eu fico muito em déficit comigo. Aí eu começo a sentir que a minha pele fica ruim, que o meu humor fica péssimo, que eu começo a ficar, de repente, eu começo a querer ficar doente, ou qualquer coisa assim. Então, o sono é importante. E, de preferência, que esse sono seja à noite. Porque é à noite que a gente repõe um monte de coisa, é à noite que eu sei que hoje tem profissões que são difíceis da gente conseguir isso, mas dentro do possível que esse sono seja à noite, né? O equilíbrio de vitaminas e minerais, ó, já são 4 as coisas. O equilíbrio de vitaminas e minerais. A gente precisa consumir de 8 a 10 porções por dia dos verdinhos e das coisas e tudo. Assim, na teoria, né, certinho seria você colher lá do negócio da plantação e consumir aquilo, ele tem que sair maduro, ele tem que sair não sei o que, ele não pode ser verde porque ele perde nutriente ou blá blá blá. Então, assim, é muito difícil, praticamente impossível da gente conseguir comer isso tudo ao longo do dia. Então, o que é sugerido? Que você tome um multivitamínico bacana, para você ter esse equilíbrio de vitaminas e minerais. Se é para sempre, se é direto, você pode tomar um pouco, parar um pouco, tomar um pouco, parar um pouco. Claro que você consulte também, de repente, seu nutricionista, seu médico que te acompanhe e tal. Mas é interessante esse equilíbrio de vitaminas e minerais. Thaís, próximo. O equilíbrio hormonal. É assim, a diferença de homens e de mulheres, porque a gente tem, mulheres têm testosterona também, os homens também têm os nossos hormônios e tal, mas a diferença é na quantidade que cada um tem desses hormônios. E a gente precisa ter um equilíbrio hormonal para a gente viver bem também. Então, isso é para boa saúde física e boa saúde mental da gente. Hoje, inclusive, porque assim, a testosterona, ela está muito ligada naquela coisa da gente ficar né, ficar forte, ficar tal, e não é só isso, a testosterona não é só para libido, não é isso. A testosterona hoje, inclusive, ela é fator de risco, quando o cara faz os exames e a testo está baixa, ele vai ser visto pelo médico também como fator de risco para doença cardíaca. Então, ela está associada a isso aí. Inclusive, o número de receptores que a gente tem na testo, para testo, principalmente no cérebro e no coração. Então, a gente precisa dissociar essa coisa de que a testosterona só serve para libido e para você ficar fortão, sabe? Não é por aí. Também, né? Mas não é por aí, ela tem por isso a gente tem de ter esse equilíbrio hormonal. Então, assim, mulheres menopausa, essa coisa toda, acompanha. Tem mulheres que se dão bem com hormônio, tem outras que não, mas acompanhe com o seu médico, procure a orientação direitinho e seguimos em frente. Outra coisa, a sexta coisa interessante, que é importante, é o equilíbrio da flora bacteriana. Porque o intestino da gente é uma coisa muito importante, é lá que a gente absorve todos os nutrientes. Não adianta nada você tomar os seus nutrientes e você não conseguir absorver, porque se ele está irritado, se ele está inflamado, você não vai conseguir absorver aquilo tudo, né? Então a gente precisa ter uma flora direitinho. A serotonina, que todo mundo fala que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade, né? Na verdade, ela é um neurotransmissor e ela é praticamente produzida no intestino. Então, a gente tem que estar com a nossa flora toda direitinho. E tudo destrói flora. Então, assim,
o álcool destrói flora, o exercício em excesso destrói flora, o anti-inflamatório destrói flora. Tem gente que lida melhor com isso, tem gente que não. Eu sou uma pessoa que o meu intestino é uma coisa assim que eu preciso realmente de ajuda. Então, assim, eu tomo o probiótico. Eu já tentei, e assim, e tem diferentes, são diferentes bactérias, né, os probióticos, cada um é de um jeito. Você tem que encontrar a que é boa para você e tomar isso daí. Mas fala com o nutricionista, conversa com a pessoa e tal, e vê o que é melhor para você. Eles falam muito do kefir também, eu já tentei o kefir para mim não rolou, não adianta. Então hoje eu tomo um outro probiótico que é de farmácia mesmo, mas está funcionando, está dando certo. Próximo, Thaís, por favor. Agora sim, galera, foram 6 as coisas, né, que a gente falou. Essa é a 7ª. Então, assim, o equilíbrio de corpo e mente. Os japoneses chamam isso de Ikigai. Eles fizeram um mapeamento de centenários longevos, aqueles caras de 100 anos e não sei o quê, mas que viviam bem, né? Não aqueles caras que estavam deitadinhos na cama e tal. Eles viviam bem. E eles descobriram 4 lugares do mundo que tinha isso daí. Um foi Okinawa, outro foi um lugarzinho na Costa Rica, um na Califórnia e uma cidade e um na Sardenha. Então, assim, eram cidades pequenas e tal, e tinham pessoas assim centenárias. Aí o que eles foram tentar descobrir? As proximidades, aqueles pontos em comum que tinha. A localização, nada de, assim, de ponto em comum. O que eles descobriram? Que a alimentação era alguma coisa, assim, né, em comum. Eles seguiam mais ou menos uma dieta mediterrânea, mas também não era algo que fosse gritante. Mas aí eles descobriram que todos esses centenários, eles tinham uma razão pela qual eles acordavam todo dia. Tinha um que acordava porque ele ia dar aula para o tataraneto dele. Tinha outro que acordava porque ele dava aula de, sei lá, de judô, de luta marcial para uma população ali que era dele ali. Então, cada um tinha o seu Ikigai, cada um tinha a sua vontade de acordar, de viver. Né? Então, isso eles descobriram que é o que faz o cara acordar. Mas o que é muito interessante é que isso é uma via de mão dupla. Porque não adianta você ter o seu Ikigai e você não ter cuidado do seu corpo, naqueles outros 6 elementos que a gente falou, nas outras 6 coisas. E também não adianta você ter tudo cuidadinho se você não tem vontade, se você não tem aquela coisa, vontade de acordar, o porquê de você acordar. Então, é interessante isso da gente pensar, né, de levar isso daí para frente. É um conjunto de coisas. Então, você se cuida, o seu corpo é o seu templo, você tem que cuidar dele, mas você também tem que ter o porquê de viver, né, o porquê de acordar. Então, é mais ou menos isso daí. Próximo, Thaís. Vamos lá, falando sobre atividade física agora. Eu vou falar um pouquinho sobre musculação. Dizendo aqui, musculação, a gente diz de qualquer exercício resistido, tá? Eu sou muito fã da musculação em si. A musculação que eu gosto de trabalhar, assim, com a galera, é misturar diversos estímulos, não só aquela coisa mais pesada, mas são diversos estímulos, porque daí a gente trabalha equilíbrio, trabalha propriocepção, coordenação motora, trabalha um monte de coisa, além da força, né, da resistência muscular. Então, e aquilo que a gente disse lá no início, se a gente perde a nossa força, a gente perde a nossa autonomia. Então, não é interessante que isso tudo aconteça. Então, depende muito da gente fazer isso pro resto da vida. Aí a galera vem me procurar para correr. Ah, quero emagrecer, começa a correr. Aí a pessoa começa a correr, a pessoa não tem massa muscular alguma. Tá ali, tá bom, vamos começar. A gente começa, caminha, corre, a pessoa começa a gostar, a se sentir melhor, tal. E aí você tem que encaixar pelo menos 2 vezes. A pessoa sedentária tem que encaixar pelo menos 2 vezes. Aí você daqui a pouco encaixa a terceira vez na rotina dela. E a coisa vai indo devagarzinho. Chega uma hora que ela começa a sentir falta do fortalecimento. Por quê? Aí ela começa a sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Falei, ó,
tá na hora de você começar a fazer um fortalecimento, tá na hora de não sei o quê. Aí a pessoa, poxa, mas você não gosta de correr? Senão você vai ter que parar, você não vai conseguir. Então tem que, vamos fortalecer. Aí a gente começa de pouquinho. Não adianta, pela minha experiência, das pessoas que eu convivi até hoje, chegar de uma vez com tudo, com o ideal. Porque a pessoa vai partir do zero para aquela coisa que é o ideal, ela não vai conseguir. Ela faz isso 1, 2 semanas e ela desiste, porque ela falou: meu, não quero, não vou, é muito difícil, tá chovendo, tá frio, tá quente, não consegui acordar. Então, assim, agora se vai pegando devagarzinho e você vai pegando, ela vai gostando, aquilo vai encaixando, ela fica com gosto de quero mais. E aí ela vai vindo e vai começando a fazer. Aí ela vai entender que a musculação é importante também. O fortalecimento é muito importante. Quando a gente, eu costumo dizer para todo mundo assim, quando a gente tem 20 anos, a gente recupera, que é uma maravilha. Então a gente não precisa, você levanta, você pula, você faz de tudo. Quando a gente já está com 40, 50, aí já não é bem assim, a gente já não recupera tão fácil, a gente já começa a sentir falta de alguma coisa, e novamente, as escolhas que a gente faz hoje vão refletir no que a gente é lá na frente. A gente precisa ficar o dia inteiro na academia? Jamais. A gente não precisa disso mesmo porque não vai ser nada eficiente. Mas a gente tem sim que cuidar do nosso corpo. Ele é o nosso templo. A gente cuida da nossa casa, não cuida? Você está sempre limpando a casa, tem a faxina na casa, tem não sei o que, você gosta da sua casa arrumada. Cara, o seu corpo é a mesma coisa, é ele que você habita nele. Então a gente precisa cuidar sem paranoia, sem nada assim, mas a gente precisa cuidar dele. E a musculação é isso, ela é base para todo e qualquer esporte. Então, assim, no nosso caso, a musculação não é o esporte principal, a gente usa ela como base. E assim a gente segue, né? Ela não pode ser, a gente corre, então a corrida acaba ocupando muito espaço na rotina, mas precisa ter o fortalecimento, ele é importante, e para a gente seguir correndo, que é o que a gente gosta de fazer. E outra, a musculação ela vai dando resultado. Então você sente que você vai ficando mais durinho, você sente que vai ficando mais bonitinho. E é legal de você olhar no espelho e de você falar assim, pô, tá ficando melhor, tá ficando bacana. Aí aquele círculo vai girando lá para cima. E você deixa até de comer uma tranqueira a mais, você faz um negocinho a mais, né? E você fala, puxa, tô gostando do resultado. E é assim que a vida segue. Próximo, Thaís. Esse slide sobre menopausa. Não sei se a população aqui tem mulheres nessa faixa etária, mas eu convivo com muita gente, inclusive passo por esse também, esse período, e eu falei assim, vou falar, dar só um briefingzinho sobre isso. Outro dia apareceu na novela, e a gente estava falando sobre isso, a mulher de 50 e não sei o que, tal, com a menopausa, e aí a gente estava falando, tinha um grupo de mulheres, nós estávamos treinando, e por acaso uma delas reclamou alguma coisa desses sintomas que a gente tem, essas queixas que a gente tem, cada um tem uma queixa maior, né, cansaço diminui, aumenta muito o cansaço, diminui o rendimento, a libido diminui, tem aquela secura vaginal, tem aqueles calores, uma coisa absurda que é difícil de... E assim, às vezes é difícil de você acordar, você não tem disposição, é uma coisa chata. E se você compartilha disso, talvez seja mais fácil da gente entender. E assim, às vezes uma solução que foi bacana para você pode ajudar uma amiga, pode ajudar alguma coisa. Então a gente compartilhou disso daí e foi muito interessante, porque cada uma começou a falar uma coisa e a gente, aquilo que às vezes não era tão importante para uma, era muito para outra, e a gente começou a debater e foi muito bacana, e saíram diversas, assim, ideias e tal, e você fala, putz, uma dá mão para outra e a gente segue junto. Agora sim, precisa procurar ajuda, sim, para você seguir em frente de maneira com qualidade, mas é o que a gente fala, não tem que baixar a autoestima, não tem, mulherada, não tem. A gente está ali firme e forte, é um dia depois do outro, e o esporte, a atividade física ajuda a gente demais nessa coisa. Por quê? Toda vez que, por exemplo, vou puxar para a corrida, quando a gente vai fazer uma prova, sei lá, uma meia maratona, é uma prova mais longa. E aí chega uma hora que alguma coisa começa a doer, sabe? Dói o pé, dói isso, a cabeça te. Aí você tem que focar.
e você tira o foco daquilo. Então, você traz o foco para outra coisa, você aprende a fazer isso. Tem até algumas técnicas e tal que a gente usa, né, no dia, assim, na corrida mesmo, tal, e a cabeça da gente manda. Então, é que nem os calores, que nem aquelas coisas, todo mundo passou por isso, a gente vai passar também. Eu costumo dizer, a gente só não vai passar se a gente morrer antes, espero que não, né? Então, a gente vai passar por isso também. Então, o que a gente faz? A gente tira o foco. E as analogias que o esporte ele traz para a gente, eles são muito interessantes, porque daí você leva para a sua vida, você leva essa disciplina, você leva esse foco. Então, tem épocas que a gente está treinando que assim, você está super motivado. Então, aí você vai pela motivação. Mas você não está sempre motivado, cara, não está. A vida da gente é assim, né? Inclusive, até a batida do coração da gente é assim. E aí, quando você não está motivado, apela para a disciplina, porque quando você não está motivado, eu costumo dizer para as pessoas assim, porque as pessoas começam a correr e elas se sentem super bem, né? E aí a curva ascendente é muito rápida. E aí você se sente, você vai, aí de repente acontece alguma coisa que aí a pessoa cai. Aí essa alguma coisa que cai, é, ela cai, só que depois ela entende que se ela passou por aquilo, ela vai subir de novo. E é assim que funciona. Então, se a pessoa não desiste nessa primeira caída, ela não desiste mais, porque ela entende que é de ciclos que a gente vive, assim. Então, quando ele piora, ele apela para a disciplina e vai. A coisa vai funcionando, a coisa vai fluindo, ele vai voltar. A única coisa que a gente não pode é desistir. Ficar no sofá não tem que ser opção, jamais. Mas bora. Próximo, Thaís. Olha lá, falando sobre a corrida, ela. Foi o que eu disse. A maioria não, vai. Muita gente me procura dizendo que quer emagrecer. Por quê? Porque viu o amigo, a amiga, não sei o que, a pessoa começou a correr, a pessoa emagreceu muito e tal, e quer ficar igual, né? Então acaba se copiando alguém de exemplo. Outras vezes que a pessoa começa a treinar também é porque viu alguém, aconteceu alguma coisa, tipo alguém infartou, alguém não sei o que, alguma coisa ruim, e a pessoa entende que precisa se cuidar e vai procurar também, né? Mas é muito mais do que só isso, sabe? A corrida é muito mais do que só emagrecer. E ela emagrece, mas tem que ser lá na frente. Você precisa passar pela fase de adaptação. Se você está parado sem fazer nada, você não vai começar e emagrecer um monte, porque a gente vai passar por uma fase de adaptação. Essa fase de adaptação não é legal, não é que não é legal, o durante vai te tirar da zona de conforto e você precisa sair dessa zona de conforto. Não vai sair demais, mas você vai sair, porque ficar no sofá é confortável. Você vai sair da zona de conforto. E aí, só que o pós-treino é uma coisa deliciosa. Você fala, nossa, que sensação boa. Vai chegar uma hora que essa sensação do pós-treino é também durante. E esse é um momento muito legal, é quando você já está começando a se condicionar melhor, né? Então, assim, e a corrida, pelo fato dela deslocar a sua própria massa, ela gasta muita caloria. Então, assim, de início você vai intercalar corrida e caminhada, o gasto calórico não vai ser tão grande. Depois, você vai aumentando a intensidade do seu esforço, porque você vai ficando condicionado, né? Não tem uma receita de bolo, mas é uma coisa que vai aumentando de maneira gradativa. E aí você vai melhorando, vai gastando mais calorias e o emagrecimento ele vem por consequência. É que nem a gente fala da musculação. O ficar bonitinho, ficar todo fortinho, vem por consequência. E a gente acaba gostando, né? E o legal da corrida, por exemplo, é esse foco, essa concentração. A gente precisa, para você fazer uma prova um pouco mais longa ou qualquer coisa assim, você sai da sua zona de conforto, você precisa de foco. Como é que você vai encaixar um treino de
é difícil, cara, você levantar. Você tem que levantar mais cedo que o seu trabalho. Você tem que. Porque o depois que você já treinou é uma maravilha. Você chega no trabalho, você já tá milhão, você tá todo mundo ainda sonado e tal, e você já tá pensando, né? Já tá a milhão. Só que você acordar mais cedo que todo mundo, você abre o olho e você fala: Meu Deus do céu, ainda tá escuro, eu vou treinar e tal. Precisa de força de vontade, precisa de disciplina, mas é muito legal. E a gente vai trazendo isso e vai fazendo analogias com a nossa vida. A gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia. E o que, que a gente faz? Quando você vai treinar, por exemplo, para uma meia, para uma maratona, você precisa saber distribuir o seu tempo. Você precisa saber distribuir o seu tempo. Então, o que, que acontece? A gente vai deixando o nosso tempo mais eficiente. Isso é muito bacana. E a gente traz essa eficiência para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. A gente acaba não dispersando tanto. Então, aquele foco, aquela concentração que você tem, todo o seu trabalho você consegue levar também. Então, é algo que a gente, para quem não conhece, experimentar é interessante. Vale a pena. E fora que a gente começa a se conhecer mais, né? Então, essa coisa de você se autoconhecer, você falar assim, a gente, por exemplo, na corrida, a gente trabalha muito com a percepção de esforço. Até onde você pode ir, como você faz. Sei lá, eu tenho 20 quilômetros que eu preciso correr. Eu vou correr tantos quilômetros, eu estou bem, agora faltam tantos, dá para forçar um pouco mais? Não dá? Então, você está se conhecendo, é foco. Se vocês derem uma olhada nessas fotos que estão aqui, são 3 fotos distintas. Uma eu estou fazendo força, eu estou concentrada, eu estou fazendo força ali. Tudo bem que não vou ganhar a prova, mas eu estou fazendo força. Para mim, aquilo está muito forte. Se alguém falar comigo, eu não vou. No máximo eu faço assim porque eu ouvi meu nome, mas eu tô focada naquilo que eu tô fazendo. Na outra, eu tô me divertindo até, eu tô dando risada, e é uma outra proposta, o que a gente. E depois tem o grupo, que daí a gente se diverte. Aquilo foi um pós-treino, a gente tava fazendo papagaiada lá e tiramos uma foto, e é divertido, é gostoso, entendeu? Então, assim, existem diversos universos dentro da corrida, que a gente fala, é só correr? Não é só correr, vai muito além do que isso, né? É interessante, é um estilo de vida. Depois que vira esse estilo de vida, a coisa fica bacana. Próximo, Thaís. E aí, galera, esse foi o que eu falei no início, esse é o meu estilo de vida. Antes eu queria que todo mundo tivesse o mesmo estilo de vida meu. O que não é assim que funciona, cada um tem o seu, cada um é feliz de um jeito, né? A gente só tem que entender o que deixa a gente feliz, né? Então, assim, foi o que eu falei, eu sou privilegiada, eu adoro o que eu faço, eu adoro as pessoas que convivem comigo, e eu acho que aquilo que a gente emana, aquilo que a gente põe para fora é o que a gente acaba recebendo também. Então, eu estou sempre rodeada de muita gente bacana. Eu falo para todo mundo que eu acredito no ser humano, porque a gente vê lá fora um monte de coisa ruim acontecendo, só que em volta da gente está uma coisa bacana, porque acho que é aquilo que a gente está circulando, que a gente está. Então é isso. O meu estilo de vida é o equilíbrio, a continuidade. Então, assim, não adianta você fazer essa frase que está aqui, ela está lá no estúdio. O segredo para o sucesso não é o treino, não é a dieta, nem acordar cedo e dormir tarde trabalhando. O segredo é a continuidade. Nada disso funciona se você se dedica só às vezes, né? Você tem que fazer isso sempre, aquela coisa da constância e tal. E essa daqui de baixo, a continuidade, virou até tatuagem, tá aqui assim. Ela virou uma tatuagem que tem tudo a ver comigo, que é a coisa da continuidade. Então, assim, tem dias que vai ser. Dias serão melhores, dias não serão tão bons, mas a gente sempre vai. Ficar no sofá jamais tem que ser uma opção. E outra coisa que eu sempre prego, assim, no meu, que é uma coisa, tipo, meu mantra ou qualquer coisa assim, acredita e faz por merecer. Ficar só falando, Deus há de prover, coitado lá de cima, ele tem que prover para todo mundo, não dá. Mas assim, acredita e faz. As coisas acontecem. O pensamento da gente é uma coisa muito forte. Você tem que abrir seu caminho e as coisas vão acontecendo. Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Próximo slide, Thaís. Eu acho que agora é isso mesmo, ó. É só o meu contato. Se vocês quiserem aparecer, conhecer o nosso trabalho, quiser correr com a gente, será um prazer, a gente fica lá no parque. Enfim, eu espero, do fundo do meu coração, que tenha, sei lá, alguma formiguinha, alguma coisinha assim, uma pulguinha atrás da orelha para incentivar a, não, vamos fazer alguma coisa, eu já queria começar, ou não, eu estou com preguiça essas semanas, meu, deixa a preguiça de lado. Um pouquinho por dia. É aquela coisa, não precisa ser tudo, não é de uma vez só. É um pouquinho por dia. São as escolhas que a gente faz hoje, elas vão nortear quem a gente vai ser lá na frente. Mas é isso. Ah, delícia. Muito bom. Ó, a gente tem mais 15 minutos. Tá vendo? Vamos ver algumas. Será que vocês têm até que idade têm disposição para praticar atividades físicas? Cara, tem gente com 100 anos, tinha um moço com 100 anos que ele corria. É claro que a gente tem que saber entender os nossos novos limites. Muitas vezes isso não é fácil. A gente tem que saber que conforme a gente vai envelhecendo, os limites da gente vão mudando. E a gente precisa entender isso. Tendo entendido isso, né? Putz, a gente segue e vai embora, mas é tranquilo, praticar atividade física é para o resto da vida. A coisa graças ao Pilates, que corre comigo desde cheguei aos 50. Ó, parabéns, que legal. Deixa eu descer isso aqui. É isso aí, chegou aos 50 com muito mais vigor do que chegou aos 40, bárbaro. Ah, muito obrigada. Ele tem hipertrofia, a Rose tem hipertrofia no coração, pode caminhar, toma 3 remédios para hipertensão. Ó, Rose, você tem que ter o acompanhamento médico, sim, mas se você continuar com seus treinos os treinos aeróbicos, talvez você consiga diminuir uma coisa ou outra. Não sei se tirar todos os remédios, mas a dosagem, alguma coisa assim. A atividade física é super aliada, mas é sempre com acompanhamento médico. A Kátia está falando uma coisa interessante aqui, ó. Tenho 50 anos. Nessa idade, é mais interessante praticar musculação ou natação? Eu lembro que quando eu era moleca, nego falava que a natação era um esporte completo, né? É assim, são esportes totalmente diferentes, mas a natação, por ser na água, ela não tem impacto. Então, para a coisa do osso, ela não resolve. Ela é bárbara para um monte de outras coisas, mas para a gente, para osteoporose ou qualquer coisa assim, não resolve. Então, eu não sei qual a indicação, ela é ótima, né? Mas se não dá para fazer as duas coisas, tipo nadar e fazer musculação junto, seria legal. Vou começar a correr hoje, ó, que tudo! É isso aí, fica livre um conjunto, muito bom. O que difere esporte de atividade física? O esporte ele é caracterizado pela competição. Sim, normalmente isso é. O esporte ele vai mais caracterizado pela competição. A atividade física é uma coisa assim de você se movimentar. Então, você se movimentar, você está praticando uma atividade física, né? Você está se mexendo, isso é um tipo de movimento. O funcional, por exemplo, não é um esporte, ele é uma atividade física. Você está se mexendo, mas ele não tem uma competição, ele não tem. O CrossFit é um esporte. Então, eu posso estar até antiga porque eu me formei há muito tempo e essa era uma dúvida. Então, o esporte era uma coisa mais voltada para a competição. Eu vou ficar devendo essa resposta, mas eu não sei se algo mudou nessas coisas assim. Mas, por exemplo, a gente fala, uma aula de aeróbica não é um esporte, é uma atividade física, entendeu? É alguma coisa nesse sentido. Não posso fazer exercício com impacto. Então, a Lucimara está dizendo aqui que ela está sedentária, nem caminhada ela faz porque ela sente dor no joelho. Então, provavelmente aí seria interessante você começar com algum fortalecimento,
porque a musculação, não necessariamente uma musculação, se você pegar um profissional bacana, um profissional de educação física, o cara vai te orientar de que maneira você seguir com os seus exercícios. Então, assim, se você tá com uma dor absurda no joelho, alguma coisa, o seu envelopinho de coisas que você vai poder fazer vai ser muito pequenininho. Então, por exemplo, você não vai conseguir fazer a flexão e extensão do joelho, você vai fazer tudo com ele estendido, mas você vai fortalecendo e tal. E devagarzinho, esse envelopinho do que você pode fazer, ele vai aumentando. Então, isso é o fantástico da atividade física, né? Porque, assim, você começa com um envelopinho muito pequenininho de coisas e você vai aumentando a gama de coisas que você vai podendo fazer. Isso é muito legal. Mas eu começaria, assim, com fortalecimento. Então, a Rafael, assim, ele já fez musculação, Muay Thai e cross training. Ele começou a correr faz 3 semanas e já está fazendo 5 quilômetros em cerca de 30 minutos. Quando a gente começa a correr, a gente melhora muito rápido. Cada organismo é um, a gente é muito diferente um do outro, né? Tem gente que tem o seu VO2, então a sua capacidade aeróbica ela é melhor do que de outras pessoas, né? Então, assim, tem gente, cada um se caracteriza de um jeito. Inclusive, eu falo que eu seria uma ótima crossfiteira, mas eu gosto de correr. Então, assim, a minha característica seria muito mais para o crossfit do que para a corrida, mas eu gosto de correr. E o que ele está perguntando, assim, ele já está correndo 5K para cerca de 30 quilômetros. E aí ele está perguntando o que seria legal de fazer, para fazer isso diariamente e para evitar de não ter lesão. A gente, quando corre, eu gosto de orientar meus alunos, não que seja errado, tá? Mas eu gosto de orientar a galera a não correr todo dia. Por quê? Porque a corrida, ela gera um impacto e você faz aquilo repetidas vezes, você pisa e solta, né? E você tem esse impacto, você pisa muitas vezes no chão. Eu sou muito adepta, muito fã da gente fazer um tour pelas atividades. Então, você trocar, você ter esse alternância de estímulo é muito bom. Eu não correria todos os dias. Então, por exemplo, você começou agora, e se você estiver correndo 5 quilômetros todos os dias, eu intercalaria com outra coisa. Então, por exemplo, você corre 5 num dia, no outro dia você faz uma caminhada forte, ou você vai pedalar. A musculação seria uma coisa que eu aconselho você a colocar também na sua rotina. Talvez você não sinta falta hoje, mas lá na frente você vai sentir falta, e ela, inclusive, se você gostar de correr e quiser melhorar, ela vai te ajudar. Você vai conseguir correr mais rápido, mais fácil, se você estiver forte, do que se você não tiver. Então, eu intercalaria as atividades, eu não faria os 5 quilômetros todo dia. Depois de alguns meses, que parabéns! Sedentarismo nunca mais. Alguém falou aqui que passou por momentos muito difíceis, foi diagnosticado com artrite, aí resolveu correr. Encara de frente e vai. A melhor coisa que a gente tem, tira o problema da frente e segue. A gente vai ter que passar. O problema está aqui. Ou você bate nele, ou você sai por aqui, ou sai por aqui, ou sai por cima, ou sai por baixo. Alguma solução tem. Ficar parado no lugar é que não dá. Então segue em frente, encara e vai. É isso aí. Qual a quantidade semanal suficiente para exercício físico? Você sabe que essa coisa de quantidade suficiente, antes da pandemia, os caras falavam que era 30 minutos por dia. Eu não lembro se 5 dias na semana, eu acho que era 5 dias na semana, 30 minutos por dia. Hoje eles dobraram esse negócio, então não precisa ser nada intenso, tá? Mas eu acho acho que dobrou o suficiente para o exercício físico. Mas o exercício físico é aquela coisa do movimento, tá? Então, evita quando você puder, sobe de escada, faz o seu percurso a pé, então você se movimentar ao longo do seu dia. Treina em casa online com um grupo que se reúne presencialmente na academia. Adquire vários equipamentos, tem muita variedade de peso. Em razão de diversidade de variedade, aumento de cara. Eu sou muito fã. A pessoa está perguntando, a Alexandra está perguntando, ela diz que ela faz em casa.
eu tenho alunos que até hoje eles estão treinando em casa. A gente não consegue ter uma variedade enorme de movimentos quando você está em casa, né? Mas com peso, porque ele acaba ficando limitado e tal. Mas o resultado é bom, cara. Ele é assim, é um resultado bom. Vai ficar dentro de uns limites, não vai conseguir mexer demais naquilo, mas é um resultado bem ok para você seguir a sua vida e se para você tá legal, é bom. Eu sou muito fã da musculação e eu gosto inclusive de alternar estímulos na musculação. Mas a gente tem que ser feliz, entendeu? E você se movimentando desse jeito que tá, dá resultado sim. Se você quiser algo mais, talvez você tenha que procurar, mas se tá bom para você, tá ótimo. Consome a proteína de ervilha, se pode fazer mal? Aí essa coisa de nutrição assim, a proteína de ervilha, eu já tentei tomar proteína vegana, ela não empacha a minha barriga, mas eu acho que ela não dá, talvez tenha que colocar uma quantidade maior, alguma coisa assim. Então, não sei, aí seria melhor falar com um nutricionista mesmo, porque aí é caso a caso. Eu sinto muita indisposição, tenho 50 anos, estou na menopausa. Toma, então, a pessoa está dizendo aqui que ela tem 50 anos, está na menopausa, toma antidepressivo, tem desânimo e não consegue fazer atividade física. Talvez nesse início você tenha que apelar muito para a disciplina para começar a fazer alguma coisa. Então comece com alguma coisa, ou acha um amigo, acha um personal, acha alguém que te incentive para você fazer, mas faz. A atividade física vai te ajudar muito, porque os hormônios, todas as inas que ela vai liberar, vai te ajudar demais com essa coisa de indisposição e de você seguir em frente. Mas quem vai ter que dar o primeiro passo é você, não adianta jogar a culpa para outra pessoa. Tem que sair, tem que ir, vambora, vambora. 3 vezes na semana de musculação, 3 vezes também. Era sedentária até o início da pandemia. Para começar a correr, sabe o que acontece quando as pessoas eles querem começar a correr, eles ficam ansiosos, eles querem correr muito rápido. Então, você precisa encontrar um jeito de correr de uma maneira mais tranquila e que isso encaixe. Pode ser, sei lá, caminha 4 minutos, corre 30 segundos ou 1 minuto, mas não corre querendo chegar rápido, tenta encontrar um ritmo que não seja nem rápido demais, nem lento demais, e que você consiga manter aquilo ali. É cabeça, é treino, e se de repente você procurar a ajuda de um profissional, talvez seja um pouquinho mais fácil também. Dá para responder mais algumas perguntas, galera? Tem mais 4 minutos, né? Pode responder? Estou seguindo aqui, então. Qual a razão de escolher esporte e não educação física? Na verdade, quando eu fiz que eu optei por fazer, eu estava no curso de engenharia e eu falei, não quero isso, o negócio apareceu para mim de repente, foi uma janela que se abriu, eu agarrei a oportunidade e aí eu me inscrevi, eu participei, eu entrei, acho que foi em quarto ou quinto lugar na USP, olha que chique. E aí eu fui pelo esporte porque eu não queria, na época, educação física era mais voltado para educação física escolar. Eu nunca fui muito boa com criança, nunca fui muito boa, não era isso. Eu gostava de dar aula não, de fazer aula de aeróbica, estava na época começando, esse tipo de coisa. Eu falei, eu quero seguir por aí. E aí eu fui para o esporte mais por causa disso, porque a educação física, quando eles dividiram lá na USP, lá atrás, era assim, esporte era e educação física era educação física escolar. Foi por isso que eu fui para o esporte. Ele é pré-diabético e tem sobrepeso. Sinto muita fraqueza e indisposição. Como poderia iniciar as atividades para fazê-las com prazer e de forma duradoura? Talvez uma coisa que não seja muito, que vá demais além daquilo que
te tire demais da zona de conforto. De repente, uma caminhada junto com o fortalecimento, de repente, um funcional mais tranquilo, alguma coisa assim, mas talvez um grupo com o qual você se identifique, entendeu? Você tem que ter o acompanhamento médico por conta do seu açúcar alto, e devagarzinho vai adaptando isso daí, a atividade física. Talvez o grupo seja uma coisa muito legal, porque daí você compartilha dessa energia com todo mundo. Então, talvez isso te motive. Agora, todo começo é aquilo que eu falo, precisa de disciplina. Precisa, é a gente que vai. Falar assim, hoje eu não vou, tô com preguiça. O corpo, ele é naturalmente preguiçoso. Se você deixar, ele vai ficando, ele vai ficando. Quando você já está acostumado a praticar uma atividade física, quando você para, ele sente muita necessidade de continuar. Passou uma semana que você está parado, ele já acalmou aquilo, ele fala, meu, não quero mais voltar. E aí é você que tem que voltar, não pode, ficar no sofá não é opção, jamais, tem que seguir. Ah, que delícia, ganhei um elogio. Ó, o Marcílio está perguntando aqui, acho que foi. Ele falou que pratica ciclismo e ele tem hérnia, né? São 3 hérnias de disco. Eu tenho alunos com hérnia de disco, você não pode estar na crise e você tem que ter lá controlada, você tem que ser alongado e ter fortalecido. Sendo assim, você consegue correr sim. Claro que tem que ter todo, assim, precisa olhar, precisa ver, né? Como são essas hérnias, mas a princípio assim, essa é uma coisa simples, sim, e dá para correr sim, só que daí a gente fica dentro de um limite, entendeu? E vai intercalando, vai intercalando. A bike é ótima para isso. Mas se quiser vir correr, aparecer para correr com a gente, será um prazer. Muita para melhorar a elasticidade. Para melhorar a flexibilidade, a gente precisa alongar. A gente precisa de alongamento, sei lá, de você. Eu alongo todo dia. Quando eu acordo, antes de levantar da cama, eu tenho um ritual. Então, eu tô deitada, eu puxo uma perna, depois eu puxo a outra perna, depois eu alongo o meu glúteo de um lado do outro, faço borboleta, solto de um lado do outro. Eu fico uns 5, 10 minutos alongando. Eu não consigo levantar da cama sem alongar. Eu faço isso todo dia há muitos anos e eu não consigo levantar da cama sem alongar, a não ser quando eu perco a hora, mas isso é muito raro de acontecer também. Mas eu alongo todo dia. E esse alongamento de cadeia posterior, principalmente esse que você está deitado e você puxa uma perna assim reta, pode ser segurando um cinto, você segura no pé e tal. É bárbaro, não precisa exagerar, não precisa nada. Ele vai relaxando a tua coluna, ele vai relaxando toda a tua cadeia posterior, ele ajuda inclusive a melhorar a dor assim de lombalgia, esse tipo de coisa. É bem bacana. Pronto. Temos mais perguntas? E aí, galera, continuamos aqui? Ó, vai jogar bola. Como tô com medo de forçar o joelho. A pandemia deixou todo mundo zoado, né? A pandemia pegou todo mundo de jeito. Então, assim, se você está acima do peso, o futebol, ele é uma coisa mais agressiva, por conta das lateralidades e do pessoal que chega, assim, aquelas coisas pontuais. O cara chega com o pé no seu, né, sei lá onde e tal, e você machuca daqui e dali. Como você pode se programar para voltar a jogar bola? Vai se condicionando. De repente, um fortalecimento daqui, sabe, uma corridinha dali, porque isso tudo você vai usar lá no futebol. E quando você for jogar bola, não vai com tanta sede ao pote assim, sabe? Aquelas arrancadas absurdas que você tá parado e de repente arranca, aí você machuca seu posterior, dá aquela estilingada, aquece direitinho antes de jogar. Mas eu acredito que para você voltar a ter ritmo de jogo de novo, você vai precisar fazer vários jogos assim, mais de boa, sabe? É que é difícil, né? O cara que vai jogar bola, ele não consegue jogar de boa. Ele quer sempre a milhão, assim, sempre sai, vai se matar para pegar a bola ou vem naquela dividida. Então é mais tomar alguns cuidados como esse. Muito bem, acabamos as perguntas aqui.
Ah, que delícia. Gente, eu estou muito grata pelo convite. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu espero que eu não tenha falado demais aqui. Eu espero que eu tenha passado algum, sei lá, alguma luz, alguma orientação, sei lá, alguma experiência para todo mundo. E espero que vocês deem continuidade, né, disso daí na vida de vocês. Eu vou ficar feliz. E se quiserem aparecer, será um prazer. Os contatos estão todos aí, ó. Se quiser seguir a gente lá no Instagram, enfim, quiser aparecer no parque para treinar conosco, será um prazer.